não poderia vir hoje a esse congresso e não subir nessa tribuna para falar daquilo que tem mais impactado a vida desse país. Eu não digo nem a vida política, eu digo a vida no sentido geral, que são as delações ligadas à Lava Jato, são as delações, a famosa lista da Odebrecht, que envolve políticos aqui do Congresso Nacional, com mandato ou sem mandato, e envolve também pessoas da gestão pública brasileira e, obviamente, também da gestão empresarial. Eu não vim aqui para tentar justificar a minha situação específica, que dizem que eu recebi dinheiro para fazer minha campanha de 2014. Já falei sobre isso, soltei uma nota, falei no meu Face e nunca conversei com os executivos da Odebrecht sobre isso, não pedi o dinheiro a eles, nunca tratei mesmo como gestora pública de interesses que fossem deles com contraprestação de ajuda, mas não adianta falar isso aqui. Até porque depois que sai essa lista, até porque depois que os nomes são colocados nela, publicamente você já tem uma condenação. Nós somos políticos, vivemos da opinião pública, estamos expostos a ela, chegamos aqui através do voto popular. Quando uma lista como essa sai e não faz separação sobre o tipo de acusação que se faz entre as pessoas, faz uma grande mistura entre todos, obviamente que é muito difícil você dizer que está inocente. As pessoas já te condenaram. Então, não venho aqui tentando salvar a minha figura pública. Sei das consequências que isso tem. Sei também que vou comprovar minha inocência no processo judicial. Mas o processo judicial demora. Demora muito tempo, senador Regufe. Talvez tivesse que ser mais rápido mesmo, como Vossa Excelência estava falando aqui, para que a gente pudesse atestar a inocência e pudesse demonstrar que o que estão falando não corresponde às verdades dos fatos e sequer tem prova. Mas vai demorar. Então, eu quero partir do pressuposto aqui que a minha grande responsabilidade não é com a minha campanha eleitoral em 2018, não é com a minha volta a essa casa. A minha grande responsabilidade é com a democracia desse país, é com a política enquanto instrumento da democracia. Porque do jeito que as coisas foram divulgadas e estão sendo feitas, nós corremos um risco do desmanche da política, do desmanche dos partidos e do desmanche da democracia. Por isso, eu queria fazer algumas reflexões aqui que eu acho que são importantes. O que denota, o que mostra tudo isso para o país? Isso tudo que está acontecendo, as delações, as acusações, as questões relacionadas às campanhas e algumas coisas também não relacionadas às campanhas. Mostra o domínio do capital sobre a política. A partir do momento que o Brasil, que esse país, disse que era legal doações empresariais para a campanha, disse que os empresários podiam se articular, fazer doações e que os políticos podiam pedir. E o que nós vemos agora, ao abrir essa caixa de Pandora, é que teve um financiamento sem precedentes da política brasileira. Ou seja, o capital financiando a política. Os valores que foram transacionados são valores muito grandes. E como dizem aqueles que fizeram a delação, que antes eram bandidos absolutos, agora passam quase a ser heróis da pátria, isso não é recente na história da política brasileira. Mas não vem o caso. O fato é que nós temos que considerar isso. E aí eu acho que cabe, por parte de nós políticos, especialmente por parte de nós do Partido dos Trabalhadores, senador Requião, que ficamos no governo durante 13 anos, uma autocrítica muito séria. Nós não mexemos com esse sistema. Nós não fizemos a reforma política. Nem o presidente Lula, nem a presidenta Dilma quis enviar para o Congresso Nacional uma proposta. Achou que isso era a função desta casa fazer a reforma política e mexer no sistema. Nós já tínhamos que ter impedido, sim, a doação empresarial para as campanhas. Nós não podíamos mais ter permitido valores de campanhas absurdos como nós tínhamos e que faziam com que as pessoas fossem atrás de recursos para financiar suas campanhas. Nós tínhamos que ter denunciado isso e dito chega, temos que fazer uma reforma política e uma reforma eleitoral no país. Nós não fizemos. Muito pelo contrário, aceitamos as regras do jogo, senador Requião. Achamos que para ganhar a eleição teria que ter, sim, financiamento de campanhas, que as campanhas teriam que ser caras e que a gente teria que ter essas condições para disputar. De fato, se você olhasse aquele momento da política, é isso que dava competitividade aos candidatos,
quem tinha dinheiro, quem fazia o melhor programa, quem tinha mais cabo eleitoral, quem tinha avião para se deslocar para os lugares mais distantes, quem tinha recurso para ter carro, para ter outdoor, para ter propaganda bonita. Era isso que estava em jogo. Eram assim que as campanhas eram ganhas nesse país. Tanto é assim que mostra que os financiamentos de campanha, depois da redemocratização, vêm para todos os presidentes e todos os partidos. Nós devíamos, e essa é a grande autocrítica que eu faço, nós devíamos ter enfrentado isso. Eu não sei se nós ganharíamos, senador Regufe, porque a correlação de forças não era favorável a isso. Mesmo as tentativas que nasceram dessa casa, do Congresso Nacional, não conseguiram prosperar, porque a correlação de forças era contrária. Nós só conseguimos aprovar que não tivesse mais doação privada de campanha agora, depois que estourou a Lava Jato. E Vossa Excelência lembra disso. Foi na pressão, porque antes a gente não conseguia fazer isso, senador Eumano. Antes a gente tentava a discussão, não fazíamos força. Mas nós teríamos que ter enfrentado, nós teríamos que ter denunciado, nós teríamos que ter feito esse enfrentamento. Nós poderíamos não ter tido força, mas nós poderíamos ter ganho uma narrativa política e um debate político que nos ajudaria mais tarde a reformar. O problema é que as coisas ficaram como estavam. E aí, eu pergunto, será que todos os que receberam dinheiro de campanha, independente do formato como que receberam o dinheiro, tinham a obrigação de saber que aquilo era dinheiro ilícito, que era dinheiro negociado, que era dinheiro sujo? Será que todas as campanhas receberam doações de dinheiro sujo? Porque é isso que está se colocando agora, que toda a campanha, todas as doações, inclusive no Caixa 1, era proveniente de dinheiro sujo, porque logo a empresa teria um interesse e, por ela ser correspondida a esse interesse, ela doava para a campanha. Quantos nessa lista, inclusive eu, tivemos contribuição de campanha lá nas nossas contas eleitorais aprovadas para empresas e não nos dobramos a nenhuma pressão ou não fizemos a correspondência? Não fizemos isso. Eu diversas vezes subi nessa tribuna e votei contra matérias que eram de interesses, inclusive de gente que me doou na campanha. Mas aí não adianta você falar. Então, nós também podemos estar cometendo uma injustiça de colocar em cima dessas pessoas todas que receberam, que elas eram obrigadas a saber que era dinheiro irregular, ilícito e de propina, quando a regra era essa. A regra era receber recursos de empresas. A regra era fazer campanhas que tinham estruturas grandes. Essa era a regra da disputa eleitoral e era aceita. Não é mais aceita, ainda bem. E ainda bem que nós estamos limpando isso. Agora, para limpar isso, nós não podemos jogar o bebê com a água da bacia suja junto. Nós não podemos jogar a política, o total dos políticos e a democracia às favas para tentar arrumar o processo. Nós não podemos misturar e generalizar tudo. Hoje tem uma entrevista muito interessante no ex-ministro, que foi presidente da Câmara, inclusive, senador Requião, o ex-ministro do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, Célio Borges. E ele diz o seguinte: a generalização é a salvação dos canalhas. As delações serem tomadas como verdades absolutas antes das investigações prosseguirem vão ajudar àqueles que sempre fizeram ilícitos. As delações não são provas, elas narram fatos que podem ser criminosos ou não. E vamos sempre nos lembrar, quem está delatando está envolvido com o crime que está apontando. Tem de provar que os candidatos sabiam que o dinheiro veio de fonte ilícita. Estão criminalizando quem não é criminoso. Isso serve aos criminosos, isso serve aos canalhas. E muitas vezes os corruptores são tratados como heróis ao fazerem as delações, como se fossem santos, como se fossem aqueles a ser pressionados por um bando de políticos corruptos que sabem que suas campanhas só podiam ser financiadas por dinheiro ilícito, e eles, na realidade, eram vítimas do processo. Aí eu quero pegar uma das falas que teve, que foi colocada à disposição do público, de executivo da Odebrecht, de um executivo chamado Hilberto Mascarenhas. Ele disse o seguinte, que em 2014
ele falou para o Marcelo Odebrecht que estava muito preocupado com a situação. Ele disse: isso está ficando perigoso demais, é muito dinheiro, vai dar errado. E aí ele continua: mas eu não era ouvido, porque na realidade tinha também um prazer de incitar, de dar o dinheiro, de fazer com que as campanhas e as pessoas dependessem daquele recurso para fazer as suas campanhas eleitorais. E, portanto, isso também era uma demonstração de poder prazeroso em comprar partidos ou comprar pessoas. Foi isso que disse um executivo da Odebrecht. Então, não vamos nos esquecer que nesse processo não é só o sistema político que está podre, que está com dificuldades, que precisa ser também modificado. Também é o sistema empresarial. Porque eu fico pensando, senador Requião, se a Odebrecht fez lobby nessa casa, com certeza outras empresas também fizeram. Se a Odebrecht doou assim, outras empresas também doaram. Se a Odebrecht comprou medidas provisórias, quantas outras empresas não compraram? Então, nós vamos fazer um balanço total do Brasil. Nós não podemos ficar olhando apenas por um lado e fazer com que esse lado pague a conta. E o que me preocupa aqui não é o político pagar a conta, não é eu não me reeleger em 2018, não é o PT não se reeleger, não. É nós comprometermos a democracia. É nós comprometermos aquilo que é a sustentação de conquistas que nós tivemos. É nós dizermos que a política e os partidos não prestam. O que entrará no lugar? Vamos lembrar que a humanidade já vivenciou isso, no Brasil já vivenciamos, mas talvez o caso mais clássico seja da República de Weimar, na Alemanha, onde setores da política alemã, querendo combater os comunistas, deram foco e deram luz, dizendo que a política e os políticos eram todos corruptos e que precisavam uma limpeza. Quem ascendeu no lugar? Adolf Hitler. E ficou por muito tempo administrando aquele país, fazendo gestão, fazendo guerras, matando todos. Porque quem mata um com uma justificativa dessa, mata dois, mata três, aí matou os judeus, matou os poloneses, matou, enfim, milhares de pessoas. Então, nós vivemos uma situação muito parecida, onde as caças às bruxas, de forma generalizada, pode levar a isso. Como eu dizia aqui, antes tudo era aceito. E eu não posso deixar também de falar de uma outra fita de delator, que é o pai do Marcelo Odebrecht, o Emílio Odebrecht, portanto, é uma pessoa de grande caminhada aí no setor empresarial e também na influência política, que ele diz o seguinte, num dos seus depoimentos: isso é há 30 anos que se faz. O que me surpreende, o que eu quero ter oportunidade de enfatizar, o que me surpreende é quando eu vejo todos esses poderes, a imprensa, tudo, tratando isso como se fosse uma surpresa. Porque 30 anos é difícil as coisas não passarem a ser normais, não é? O que me entristece é a própria imprensa. Por que agora estão fazendo tudo isso? Por que não fizeram isso há 10, 20 anos atrás? Por que tudo isso é feito há 30 anos? É a própria imprensa. Vamos colocar a claro, essa imprensa sabia disso. Tudo e fica agora com essa demagogia. Me perdoe, mas eu realmente acho que todos deveriam fazer uma lavagem de roupa das suas próprias casas para ver o que a gente pode fazer. Ou seja, nós vivemos numa situação de hipocrisia. Se ele está falando isso, que conhecia, que a imprensa sabia, obviamente ele é uma pessoa de trânsito nos círculos do poder. O que a imprensa também não deve ter ganho? Quais são os financiamentos que tiveram? Quais são os pecados que tem a nossa mídia? Mas aí não vem para delação, porque se vier para delação, não dá notícia. Como o judiciário. Sabe o que eu fico impressionada, senador Requião? É que o governador Cabral, aliás, o Rio de Janeiro é um dos estados onde mais aconteceu essas situações, o governador Cabral, envolvidíssimo nisso, disse que queria fazer uma delação. Até agora não permitiram a delação do Cabral. E eu acho que tinha que permitir a delação do Cabral. Para ele falar dos seus pares políticos, com certeza, mas para ele falar, como ele já disse que queria falar, da promiscuidade com o Poder Judiciário e com setores do Ministério Público. Porque, como eu disse a juíza Eliana Calmon, ex-ministra e corregedora do CNJ, essa delação não vale se não entrar o Judiciário. Está falando quem conhece. Então, nós vamos ter uma limpeza pela metade. É isso que nós estamos colocando ao Brasil?
quem vai assumir o poder é o Judiciário e o Ministério Público? Têm eles salvo-condutos e são, com certeza, livres de qualquer acusação dos seus setores? Não me parece que seja isso. Parece que os judiciários estaduais já começaram a ser envolvidos, assim como nós também temos acusações a setores do Ministério Público. Mas é importante a gente ter isso claro, para que a gente tenha preocupação para os rumos que nós estamos seguindo. E aqui eu vou voltar a falar. Quem deve, tem que pagar. Não estou preocupada com a eleição individual desse ou daquele, nem com a minha, mas estou preocupada com o sistema democrático brasileiro, que nós não podemos jogar na lata do lixo. Vou repetir aqui, não podemos jogar a criança com a água suja da bacia junto. Não podemos fazer isso. Nós lutamos muito para chegar a um processo democrático. E agora nós temos que ajudar a resolver essa situação. Se são em momentos de crise que nós podemos ter saídas, vamos conseguir ter as saídas agora, independente da salvação individual, não é isso que está colocado. Mas vamos fazer. Se nós tivemos a coragem, ou mais do que isso, a oportunidade de acabar com o financiamento privado, vamos fazer uma reforma política agora, para baratear as campanhas eleitorais, para que a gente não precise fazer programas estratosféricos de televisão, para que a gente não precise estar em todo o tempo, em todos os lugares, na época da campanha, para falar com os eleitores, para que a gente não precise contratar cabos eleitorais, para que a gente não precise gastar em papéis, em propagandas eleitorais, para que a gente use a internet. Mas isso tem que ter limite, tem que ser para todos. Vamos fazer isso. Talvez o mundo, a vida, a situação esteja nos dando uma oportunidade que, mais do que nós ficarmos lamentando aqui, mais do que nós ficarmos julgando aqui, nós tenhamos que ter ação e atuarmos para melhorar esse processo e colocar uma alternativa ao povo brasileiro. Nós não podemos entrar nesse clima da descrença com a política. Isso é muito ruim, porque, volto a dizer, se nós não tivermos a política, que é um sustentáculo da democracia, o que nós vamos oferecer no lugar? Uma ditadura? O que nós vamos colocar no lugar? Pessoas iluminadas, seres técnicos e assépticos que terão condições de conduzir esse país às suas veredas? É isso que nós vamos colocar no lugar? Seres que não foram testados na política, na contradição e no debate? E vamos acabar com tudo que está aí? Com aquilo que foi erguido? Os partidos políticos fazem parte da democracia. Eles não podem ser condenados. Não vamos fazer com eles o que a Lava Jato fez com as empresas, que, ao misturar pessoa física e pessoa jurídica, acabou com as empresas e com o emprego de milhões de brasileiros. Nós não podemos fazer isso com os partidos políticos, são instituições que são programáticas. Por isso a importância de fortalecer os partidos políticos numa reforma política. Nós não fazemos política por outsider, por pessoas. Não são as minhas ideias e as minhas convicções. Eu faço parte de alguém que defende um programa, um projeto de nação, uma visão de mundo. Não é a minha opinião. É a opinião que eu tenho sobre como as coisas devem se dar. E que eu posso fazer alianças, sim, com outros partidos, com outras pessoas que comungam dessas ideias. Essa visão de salvadores da pátria já nos levou a situações vexatórias. Vamos nos lembrar recentemente da nossa história. Não dão certo, porque não existe salvador da pátria, porque não existe herói, porque a saída tem que ser no coletivo. Então, esse clima de descrença pode levar, sim, ao autoritarismo. E eu queria aqui falar do que nós estamos vendo sendo construído na nossa sociedade. O maior debate que nós temos hoje entre os articulistas políticos é como se dará a eleição de 2018. E a aposta é assim: não pode ser impolítico. Pensa, nós vamos fazer a política a partir da antipolítica, do não político. Nós vamos trazer à sociedade brasileira pessoas que se dizem apolíticas para fazer a política. Isso é uma farsa, isso é uma inverdade. Isso é apostar contra a inteligência da sociedade brasileira. E aí nós temos vários movimentos, acho que os senhores já viram aí, que estão polulando na sociedade brasileira, um movimento como o Acredito, o Brasil 21, o Agora, o Livres, o Meu Rio, a Nova Democracia, o Partido Novo, como foi o MBL, que puxou as manifestações pelo impeachment.
Aí, quando você vai ver, são todos operativos ou braços operativos de partidos políticos dizendo-se que são apolíticos, são o novo, são a forma nova de fazer política. O que trazem de programa esses movimentos ao Brasil? Eu ouvi esses dias uma entrevista do Luciano Huck num jornal, eu não me lembro o jornal agora, que ele dizia o seguinte: é a vez da minha geração. Bonita discussão, uma renovação geracional sempre é necessária. Comecei a ler a entrevista, não sai nada dela. É ele como alternativa de melhora da política. Qual é o projeto de nação? Qual é o projeto de desenvolvimento do país? O que ele pensa para nós hoje e daqui a algum tempo? Nada, niente. Mas estava lá, falando de forma pomposa, e faz parte de um desses movimentos que devem usar alguns partidos políticos, porque não vão conseguir acabar com os partidos até 2018, para lançar o novo na política. Isso é muito sério, gente, porque isso é mentir para a sociedade, fazer política com seres apolíticos. A política é um instrumento de mudança, é pela política que se faz a democracia, ruim com ela, pior sem ela. Ou vão dizer que em regimes ditatoriais nós não temos problema nenhum de desvios de recursos, de corrupção. E eu não estou defendendo isso, eu só estou dizendo que a forma como nós olhamos para o que está colocado na sociedade pode nos levar ao caos completo. Eu também li esse final de semana uma entrevista muito interessante do Vanderlei Reis, que, aliás, falava exatamente sobre esse risco que nós temos da política ser execrada. E ele dizia o seguinte: nunca tivemos algo parecido com o ódio que estamos vivendo neste momento, nem mesmo na mobilização anticomunista que culminou no golpe de 1964. A relação desse ódio tem a ver com a Lava Jato. E ele se diz preocupado com o clima antipolítico gerado pela operação. Nós não podemos prescindir dos políticos e dos partidos. Não existem alternativas reais a não ser que abdiquemos de fazer democracia. E Luiz Nassif, no GGN, completa. Pergunta, completando: o que se tem para colocar no lugar? O que nós vamos fazer para continuar a fazer esse país se desenvolver? Eu concedo uma parte ao senador Cristóvão. Senadora, seu discurso merece não uma, muitos à parte. Eu vou começar da última colocação, que é essa citação de que da radicalização que nós temos hoje, da sectarização, que é verdade. E isso é uma maneira de acabar a democracia, porque a democracia é o resultado do diálogo e não do confronto. O confronto só se plasma, só se realiza democraticamente quando ele leva a diálogo. Agora, a culpa não é da Lava Jato, a culpa é nossa, que fizemos a Lava Jato necessária e que demos substância à Lava Jato. Pode ter seus erros, é verdade, mas a culpa é nossa. E aí não vamos jogar a culpa em um ou outro. Nós, essa geração de políticos, nós somos culpados que tenha sido necessário uma Lava Jato. Aliás, a senhora citou o artista Huck. Eu acho que a geração dele, se ele tem mais de 30 anos, já está metido. Eu só acho que nova geração é que tem menos de 30. Nossa geração provocou isso nos políticos. Acho lamentável que duas coisas. Uma, isso de dividir políticos entre os que estão em lista e os que não estão em lista. Primeiro, porque os que não estão em lista podem aparecer a qualquer momento em lista. Segundo, porque o que diferencia um político não é o comportamento ético, não. Isso tem que ser obrigação de todos. Mas sim quais são as posições em relação ao projeto de Brasil, ao projeto do seu estado e da sua cidade. Nesse ponto eu concordo. Claro que quem não tem condições éticas, morais de atender, tem que estar fora da política. Mas dentro dos que estão dentro, tem uns que eu não sinto a menor simpatia de estar ao lado deles só porque não entraram em lista. Eu quero alguém que diga que quer um Brasil democrático, primeiro ponto, que quer um Brasil sustentável, que quer um Brasil estável. E eu, mais
pessoalmente ainda, eu gosto mesmo daqueles que dizem que isso era construído no dia que o filho trabalhador estudar na mesma escola do filho do patrão. Mas aí já é um detalhe, não precisa pensar isso. Nós vamos entrar num período muito difícil, nós estamos entrando. E, de fato, uma reforma política é fundamental, porque, senão, eu temo, senador, que a gente está caminhando para velhas soluções que o Brasil sempre usa, autoritarismo e inflação. Inflação para pagar as dívidas com dinheiro falso. Em vez de reforma da Previdência, em vez de reformas, todas elas, faz uma inflação. Aí paga-se a dívida com dinheiro falso da inflação. E outro, o autoritarismo. Eu temo, sim, que nós estejamos, talvez, caminhando pela descrença geral nos que fazem política democraticamente, que a gente esteja caminhando para isso. Talvez não em meses ou anos, mas em algum tempo, se não formos capazes de dar a resposta. E aí vem a sua fala sobre a reforma política. Claro que tem que ter uma reforma. Agora, quando eu vejo falar em voto em lista, isso é a negação da reforma para democratizar. Fortalece os partidos, sim, mas esses partidos que estão aí, esses 40, 50, parece que vão chegar a 70 até o fim do ano. Isso não é fortalecer a política nem a democracia. Em vez disso, sinceramente, eu acho que a gente deveria ter coragem de dizer que podem ser candidatos cidadãos e cidadãs sem partido. Nesse momento, é mais progressista o voto avulso do que o voto em lista, que vai esconder o eleito dos olhos do eleitor. Se pelo menos pensassem, o que eu já defendi aqui há algum tempo, que o eleitor votasse 2 vezes para deputado, uma vez no partido, aí apareceria a lista dos candidatos daquele partido e o eleitor escolheria o seu candidato, até que daria para se aceitar. Partido apareceria e apareceria o nome escolhido pelo candidato. Mas não é isso que estão propondo. Estão propondo que a burocracia de cada partido vai tutelar o eleitor, escolhendo quem será o eleito. Isso aí é a negação da reforma que a população brasileira precisa para uma maior participação. Tem que caminhar para radicalizar. A radicalização seria permitir a candidatura avulsa. Segundo, tem que acabar com o financiamento privado de campanha, mas também eu não tenho a menor simpatia pelo fundo estatal de campanha. Quem tem que financiar partido e candidato é o militante, é o simpatizante, é quem tem a mesma causa. Radicalizar não é criar o fundo público para financiar as eleições. Radicalizar é acabar com o fundo partidário. E cada partido, como qualquer clube, como qualquer entidade, como qualquer empresa, que financia os seus candidatos. E aí o custo baixa. Aí a eleição fica barata. E talvez tenha que chegar a algo que eu nunca tive simpatia, porque eu acho que diminui a ideologia no processo, que é o voto distrital. Mas se for necessário para baratear, sem tirar dinheiro do Estado, da educação, da saúde, da segurança, para a eleição, eu até acho que é algo que se poderia chegar. E olha que vai bem diferente do que eu, aliás, tenho defendido, que é o voto distrital, o voto estadual e 50 parlamentares eleitos com voto nacional. Eu creio que essa reforma tem que acabar com o parlamentar ser ministro. Termina fazendo com que o presidente da República, o governador e o prefeito interfira no processo legislativo ao nomear parlamentar, como aqui senador nomeado, porque o presidente levou para ministério. Eu sei que o que eu estou falando deveria ser um pronunciamento e não uma parte, mas eu creio que a gente tem que fazer uma reforma, mas a reforma para valer da política, a reforma que avance, e não a reforma que regrida. E eu temo que está se querendo fazer uma reforma que vai regredir, inclusive para esconder aqueles cujos nomes aparecem na lista. Nós não podemos votar porque é da lista ou é fora da lista. Tem que votar pela posição da pessoa. Mas esconder o candidato é um erro, é um equívoco e uma traição que o povo hoje deseja. Vamos radicalizar na reforma. Vamos permitir o candidato avulso.
não se identifica com nenhum partido. Por que não pode ser candidato se recusa todos os partidos? Seja candidato com as suas posições. Vamos radicalizar e não regredir. Radicalizar avançando. Agradeço, senador Cristóvão, vossa parte. Sempre é bom debater com Vossa Excelência. Vossa Excelência chegou um pouquinho depois que eu comecei a fazer o meu pronunciamento, e eu abri meu pronunciamento falando que eu não estava culpabilizando a operação, que eu não achava que não tinha que ser feita e que não achava que os responsáveis têm que responder pelos seus atos. E falei também que não estava aqui tentando salvar o meu mandato, justificá-lo ou querer que eu consiga ser candidato em 2018. Senadora, só um detalhezinho. Eu ouvi seu discurso pelo telefone, pelo rádio, e eu entendi tudo isso. Eu falei, a minha referência foi uma citação sua de um jornalista, quando falou que a culpa é da Lava Jato. Foi um jornalista que a senhora citou no último momento, não a senhora, de jeito nenhum. Quem nós vamos colocar no lugar? Eu creio que Não, o que nós estamos questionando, o que eu fiz o questionamento aqui, é a forma como isso está sendo exposto, que vai acabar desestruturando a política e isso vai ter consequência para a democracia. E falei que, independente das questões pessoais aqui, da minha, inclusive, eu quero ajudar a ter essa solução. Não estou fazendo isso olhando 2018, não olhando. Eu já estou julgada pela opinião pública, senador Cristóvão. Mesmo que eu comprove a minha inocência, eu já estou julgada, porque as coisas são assim. Infelizmente são assim. Mas eu tenho responsabilidade como senadora eleita de ajudar a ter uma saída. E falei da reforma política. Óbvio que eu não vou fazer aqui o debate, senador, sobre os pontos que Vossa Excelência colocou. Eu divirjo de Vossa Excelência. Eu defendo o voto em lista há muito tempo. Isso é uma posição do Partido dos Trabalhadores já, desde que nós nos constituímos como partido fazendo a disputa no parlamento, porque sempre achamos que o voto do eleitor tem que ser programático. Acho que a candidatura avulsa, ela leva ao heroísmo, ela leva ao personalismo, ela leva quase ao ditado "la garantia sou eu". Ninguém consegue dar a garantia se não estiver dentro de um programa. Como é que eu me comporto, como é que eu me coloco aqui nas minhas posições, como que eu defendo as minhas posições? Tem que estar comprometido com um programa, para o eleitor saber o que você pensa sobre tudo, sobre a economia, sobre os valores sociais, sobre tudo, né? A questão do fundo partidário também é uma proposta fácil para um momento como esse. Não acredito que seja a saída acabar com o fundo partidário. Suas democracias financiam o seu processo político. É mais claro, vai ficar evidente quanto custa. Tem que baixar as campanhas, baixar os recursos também, mas tem que ser às claras e não ter mais dinheiro de empresa nisso. Os membros do partido têm que participar, claro que tem, mas é difícil hoje. Talvez fora o PT, que a gente tem contribuições, eu contribuo, os militantes contribuem, não sei qual outro partido que tem um sistema de contribuição como o nosso, acho que não tem. É difícil isso, você incutir na cabeça das pessoas a contribuição, nós temos que começar a mudar. Então, assim, o voto distrital para mim é uma catástrofe total, porque aí o deputado passa a ser o vereador de um determinado distrito. Ele vai ficar falando sobre a rua do distrito, ele vai ficar falando sobre o dinheiro para a comunidade, vai ficar falando sobre a escola de lá e não vai fazer aqui no plano federal a discussão da política macroeconômica, que eu acho que nos cabe, a discussão da política macro para a educação, para a saúde, para todos os temas. Vai ficar tão voltado ao seu distrito que vai esquecer de discutir as questões gerais. E isso vai ser terceirizado, com certeza, para gestores do governo ou para burocratas que fazem as propostas. Eu concedo uma parte ao senador José Medeiros. Senadora Gleisi, há tempos que no Mato Grosso começou essa discussão. É incrível como o Mato Grosso serve de estudo de caso para essa situação que está acontecendo nacionalmente. Mato Grosso começou uma onda dos chamados não políticos. E o que mais se ouvia era a nova política, eu não sou político, e era moda dizer que não era político, senador Cristóvão. E eu concordo quando diz que é estranho, é bem estranho que você venha para o campo de futebol, e jogue futebol, mas diga, olha, eu não sou jogador de futebol, e todo domingo você está lá jogando. Você é jogador de futebol. Como é que eu venho para a política e disse, eu não sou político? Eu vejo secretários que vão falar, não, eu sou técnico, eu não sou político.
Ora, você é um agente político, e se o técnico não é um agente político, ele não é um bom técnico. Se o político não é um bom técnico, ele não é um bom político, tem que estar jungido. Agora, vir com esse H de que eu não sou político, ou que eu faço a nova política, isso é H para tentar enganar eleitor, porque no momento que você começa a fazer a discussão, você está dentro do processo. Então, não vem, então, quando as pessoas vêm falar sobre o caldo todo, eu me incluo. Embora minha ficha seja uma folha A4, mas o senador Cristóvão disse bem isso. Não cabe aqui dizer, separar os listados e os não listados. Não existe essa coisa de boa ou má política. Existe a política correta que todo mundo deve fazer. Agora, você se aproveitar do momento difícil da nação para tentar fazer um discurso totalmente diferente e dizer assim, olha, eu não estou nisso aí. Ficar que nem garça na lama, não vale. Eu penso que tem que enfrentar, vimos para o debate nacional, propor e fazer que nem Vossa Excelência faz. Não é confete porque está na frente de Vossa Excelência, senador Cristóvão, mas Vossa Excelência enfrenta todos os temas aqui. Então, me faz lembrar, hoje 100 anos, fazendo 100 anos do nascimento de Roberto Campos, e que ele chegava a dizer, boa parte das vezes que todos estavam contra mim, agora vejo que eu estava certo. Então, nós, como políticos, temos muita vontade, quase que eu diria, quase que uma doença de estar com a galera. Mas a gente tem que saber também que essa mesma galera gritou crucificai com Jesus Cristo, né? Nós precisamos analisar todo esse cenário que tem, vermos qual é a saída, e essa pergunta, embora eu discorde de quase tudo do que o Nassif escreveu de certo tempo para cá, depois que ele entrou na Folha, mas na Folha que eu digo não é na Folha de São Paulo, não, mas é que é uma realidade. O que nós vamos colocar no lugar? Não basta dizer, olha, eu sou o cara e eu vou me colocar. Nós precisamos também dizer o que nós vamos colocar no lugar. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Até mesmo quando do impeachment, eu sempre me fazíamos perguntas. Nós precisamos ver o que nós vamos colocar no lugar. E essa pergunta nós temos que nos fazermos todo dia. Agora, concordo plenamente, senadora Gleisi Hoffmann. Essa história de nova política, de eu não sou político, vou te falar uma coisa, ela iguala o cara que diz isso, a pessoa que diz isso, ao mais pilantra de todos que já está dentro da política. Muito obrigado. Agradeço a parte, senador José Medeiros, e realmente isso demonstra um oportunismo muito grande, é você se valer de um momento em que há um enfraquecimento da política, dos partidos, e vir com um discurso que, no meu entender, falseia e mente para o eleitor, né? Agora, o que mais me preocupa de todo esse processo que nós estamos vivendo é o que está acontecendo ao lado disso e que agora passa a ter uma luz menor, que são as reformas que estão sendo feitas, que estão sendo propostas para o Estado brasileiro. Ontem teve uma reunião do atual presidente Michel Temer. Aliás, eu não posso deixar de lembrar que hoje faz um ano que a Câmara dos Deputados deu aquele show pavoroso, abrindo o processo de impeachment da presidenta Dilma. Muitos que lá votaram envoltos em bandeiras verdes, por Deus, pela família, pelos amigos, pela moral e pelos bons costumes, hoje estão figurando aí como pessoas que possivelmente podem ser beneficiárias de recursos ilícitos, e foram também pessoas que votaram contra os interesses do povo, votaram pela terceirização do trabalho, votaram lá pela entrega do pré-sal, aprovaram a PEC 55, que hoje é a emenda 95, restringindo recursos para saúde e educação, congelando por 20 anos os investimentos, e nós dizíamos na época, esse impeachment está sendo feito para isso, e é isso que está acontecendo. E o que eu fico mais apavorada é que as coisas continuam, o golpe continua. Nós vamos ter daqui a pouco o desmanche da Previdência. Ontem o presidente que entrou no lugar da presidenta Dilma,
assim, está amestradíssimo, né, fazendo o que manda o mercado, diz que nenhuma reforma vai parar e que a reforma da Previdência vai continuar. Que eles já fizeram algumas concessões, mas não vão mexer na idade, enfim. E me preocupa porque a atenção inteira da nação está agora sobre a Operação Lava Jato, a lista da Odebrecht. Está tirando a atenção da reforma da Previdência que está sendo feita. E o governo vai continuar tocando isso. Então, nós temos que fazer um alerta para a população. Os seus direitos vão ser destruídos. A terceirização já foi uma barbaridade para os direitos dos trabalhadores. Vão agora fazer a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. E o que acontece? Não tem o foco público sobre essas discussões, porque está em outro fato, que é esse negócio da lista da Odebrecht, e está com o Congresso extremamente acuado, com medo, que não está querendo enfrentar. Então, é bem provável que os deputados vão sofrer uma pressão grande do governo, que está sendo protegido, né? O Michel Temer está sendo protegido, que diz que ele não pode ser investigado por fatos anteriores ao mandato, vai ser investigado depois, mas ele está tendo o respaldo do mercado financeiro, principalmente desse país, para levar a cabo as reformas que destroem a Constituição brasileira, destroem os direitos adquiridos dos trabalhadores, e nós vamos deixar isso assim, olhando, passar, né, ter a passividade de deixar isso acontecer. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos continuar a mobilização dos trabalhadores, subir nessa tribuna e falar o que está acontecendo. Por isso, senador Eumano, eu vou estar todos os dias aqui nessa tribuna. Independente do que falem de mim, independente de como me classifique, eu tenho um compromisso. Quando eu fui candidata a senadora, é o compromisso de defender os interesses do meu Estado e defender os interesses da maioria da população, dos trabalhadores. Jamais votei contra aqui, não vou votar. Esse é o meu objetivo e esse é o meu compromisso. Portanto, não posso deixar de subir nessa tribuna e dizer que isso pode estar se transformando numa grande cortina para anestesiar o povo brasileiro em relação à luta que tem que fazer contra as reformas que estão aí, principalmente a reforma da Previdência. Por isso, quero dizer, o povo precisa, dia 28, que é quando vai ser votado o relatório na Comissão Especial da Câmara sobre a reforma da Previdência, precisa fortalecer a greve geral que está sendo chamada pelas entidades sindicais, que está sendo chamada pelas entidades representativas, pelos movimentos sociais, para que todos vão às ruas, para que todos nós vamos às ruas dizer: não é isso que nós queremos, esse governo não foi eleito, não tem legitimidade para fazer essas reformas e, principalmente agora, na situação que nós estamos vivendo, não tem condições de pedir para que o Congresso vote reformas tão profundas sem isso ter sido pactuado com a população. Não foi pactuado na minha campanha. Eu não falei para os meus eleitores que eu vinha votar a reforma da Previdência, que eu vinha votar a reforma trabalhista, que eu vinha fazer a terceirização. Muito pelo contrário, me elegeram porque eu tinha uma outra pauta, que é a pauta que eu defendo aqui. Agora, nós não podemos deixar que essa pauta entre. Por isso que nós temos que dar força à greve geral. E gostei muito de uma proposta do senador Requião, que ele soltou nas redes essa semana, que eu queria aqui, senador Requião, dizer que estou com Vossa Excelência e que acho que nós devemos propor. É um plebiscito revogatório das medidas aprovadas pelo Michel Temer. As medidas enviadas ao Congresso, aprovadas aqui, coordenadas pelo Michel Temer. Nós temos que saber o que a população pensa disso. Está certo, senhor senador Requião? O que a população pensa da terceirização, que não tem, que é geral e restrita? O que a população pensa da emenda 95, que congelou os gastos de saúde, educação e investimento por 20 anos e vai diminuí-los? O que a população está pensando sobre a entrega do pré-sal, que nós não temos mais a Petrobras como a empresa principal na questão do pré-sal, na exploração dos postos de pré-sal, e agora estão indo só para as estrangeiras, porque as nacionais não podem entrar. A população tem que saber o que ela pensa. Então, quero concordar com Vossa Excelência sobre o plebiscito revogatório. E não tenho dúvidas que a saída são eleições. Só o voto cura essa situação por que passa o Brasil. Eleições diretas e eleições
gerais, inclusive para esse Senado, inclusive para a Câmara dos Deputados, inclusive para os governadores, para as assembleias legislativas. Vamos antecipar as eleições. Mas eu não podia terminar e queria pedir ao presidente que me desse um pouco mais de tempo, porque eu tive muitos apartes, sem falar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A desconstrução que estão fazendo o presidente Lula e do próprio PT. Aliás, quando iniciou esse processo da Lava Jato, diziam que era o PT e o Lula os precursores, os inventores da corrupção, desde Prisca Zero, que era nós que tínhamos implantado a corrupção no Brasil. Como a verdade sempre prevalece, a mentira não dura para sempre, e nem todos são atingidos por ela, conseguiu-se a verdade vir à tona e mostrar qual é o processo e o problema que nós temos de sustentação do sistema político brasileiro e dos financiamentos de campanha. Agora, é um absurdo porque continua a mídia, continuam os meios de comunicação a dar carga para o presidente Lula. Todos os dias, em todos os jornais, sai alguns, mas sai Lula e o PT. Sai alguns, outros, sai Lula e o PT. Sai alguns, outros, sai Lula e o PT. Eu fico pensando, imagina se o presidente Lula tivesse mandado dinheiro para o exterior, como muitos que estão aqui mandaram. Que o presidente Lula tivesse feito riqueza. O Lula continua no mesmo apartamento dele, lá em São Bernardo, por causa de um sítio que não é dele, de um apartamento que ele não comprou, fizeram um escândalo. Agora tentam demonstrar que ele tem uma relação muito íntima com empresários, inclusive falam coisas absurdas. Queria aqui até relatar uma coisa, a mídia ultrapassa realmente a responsabilidade. Para criminalizar Lula e dizer que Lula não é uma pessoa confiável aos trabalhadores e à esquerda, a mídia divulgou uma fala pela metade do Emílio Odebrecht. O Emílio Odebrecht disse o seguinte do Lula: quando estive com o Golbery, todo mundo conhece quem é o Golbery aqui, né? O Golbery, grande mentor intelectual do golpe militar de 64. Quando eu estive com o Golbery, ele me afirmou: o Lula não tem nada de esquerda, gosta de viver bem. Pois bem, a Rede Globo e as outras emissoras de TV cortaram isso e colocaram que o Emílio tinha falado que o Lula gosta de viver bem e que era uma prova que ele estava dando. Ou seja, não era uma delação, era uma confirmação. Era quase que um testemunho do Emílio Odebrecht. Isso foi para todos os jornais, para todas as redes, dizendo que o Lula é um bom vivant. Isso é um inferno, gente. Como é que pode tratar alguém que administrou, que governou esse país e que inverteu prioridades e deixou um grande legado para o povo brasileiro? É medo do Lula voltar em 2018? Só pode ser isso, porque é o único candidato que, embora sendo desconstruído noite e dia, ainda tem a maioria das intenções dos votos nas pesquisas. Hoje um jornal, se eu não me engano, o jornal O Valor, diz que 83% dos ditos repasses irregulares, ilegais da Odebrecht, estão concentrados nos presidenciáveis do PSDB. 83%. Mas não foram os presidenciáveis do PSDB que estão indo sistematicamente sendo desconstruídos pela mídia. É sobre isso que nós temos que falar. E aí vem os salvadores da pátria. Então o PSDB está dizendo: nós não temos ninguém para disputar. Os próprios jornais já estão lançando o nome do Dória, como cara que não é político, o antipolítico. Mas que fofo isso! O Dória é antipolítico, filiado desde 2001 no PSDB, foi filho de deputado federal, descendente de uma família abastada, né, de grandes proprietários de terra. Seus membros foram políticos, militares, né? Seu pai, inclusive, chegou a ser cassado pelo ato institucional número 1, mas é político, é publicitário, jornalista. Entrou na vida pública muito cedo, foi secretário de Turismo de São Paulo, no governo Mário Covas, presidente da Embratur, no governo José Sarney. Como não é político? Então, é o quê? Saiu da onde? E vai ainda ter a cara de pau de enfrentar o dizer que o Lula não pode voltar a presidir o Brasil? Qual é o legado que esse Dória deixou para o povo brasileiro? Nem bem começou uma prefeitura em São Paulo. Então, tenhamos cuidado com isso. Eu acho que a nossa democracia não merece esse tipo de desconstrução. Quem deve tem que pagar. Agora, não se pode colocar tudo no mesmo balaio e achar que a política é o problema da nação. E quero fazer aqui um desagravo ao presidente Lula. Eu não tenho dúvida que a eleição de 2018, senador Requião, vai ser uma eleição em que vai estar
em que vão estar, de um lado, os donos do capital, do sistema financeiro, e, do outro lado, o povo brasileiro lutando pelos seus direitos. Eu vou estar ao lado do povo brasileiro lutando pelos seus direitos. Muito obrigada, senhor presidente.